O Centro Espírita Pai José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, do nosso planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos, às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Nesse momento, daremos início à nossa palestra, com a prece feita pela nossa irmã Márcia Helena. Deus, nosso Pai, aqui estamos sobre a égide desses espíritos amigos, para mais um trabalho de esclarecimento e estudo, buscando sempre o nosso aprimoramento, na certeza dessa proteção, que nós possamos trazer em nossos corações a doce paz, a serenidade necessária, numa só corrente de amor e paz. Que assim seja. Dando continuidade, teremos a leitura de uma página espírita, feita pelo nosso irmão Eduardo, para a nossa reflexão. Do livro Fonte Viva, nos diversos caminhos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançando-se às lutas de separatividades lamentáveis e cruéis? Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distante do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Muita paz. Hoje, iremos receber para a nossa palestra a irmã Darcy Neves Moreira, do Centro Espírita Jorge Niemeyer, de Vila Isabel, Rio de Janeiro, que os mentores possam intuí-la para o bom desenvolvimento de sua palestra.
Meus amigos, muita paz, com muita alegria. Eu estou aqui nesta noite conversando com todos vocês, desejando que a nossa conversa tenha, assim, bom proveito. E eu tenho a certeza que terá, porque nós estaremos falando de um tema, assim, muito importante. Então, estou saudando a todos vocês, e saudando também aos amigos espirituais, no sentido de que nos ajudem a que a gente não saia do foco. Nós vamos conversar com vocês a respeito de uma questão muito importante da doutrina espírita, né, que é assim, a vida futura. Vou pedir licença para compartilhar com vocês uns slides e nós vamos então conversando sobre eles, né? Bom, então o nosso estudo, né, vai ser então a respeito deste tema que vocês estão acompanhando aí, né? Porque a vida futura, este é um assunto que a gente vai precisar estar sempre falando a respeito, né? Porque ele diz muito a ver com cada um de nós. Esse tema está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, tá? Então, nós vamos verificar o que está dito lá a respeito da vida futura, né? E aí, meus irmãos, tem um texto, eu coloquei o texto aqui para a gente ir acompanhando, né? Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito ter ver a sua presença Jesus, né? Ele perguntou assim: és o rei dos judeus? Aí Jesus respondeu assim: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, que ele fosse preso, né? Mas o meu reino ainda não é daqui. Aí então Pilatos perguntou para ele logo: tu és rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então, está aí acontecendo, né, um diálogo entre Pilatos e Jesus. Então, Jesus havia sido preso, né? E aí, então, o Pilatos chamou à sua frente, afinal de contas, para ver quem era aquela pessoa que ali estava. E ele pergunta, então, disseram que você é o rei dos judeus? Você é o rei dos judeus? Aí Jesus falou, você está dizendo, né? Se eu fosse rei, os meus amigos, né, os meus correligionários, eles estariam lutando para que eu não fosse preso. Não é isso mesmo? É. E aí, então, Jesus diz que ele não nasci, como ele está aqui, ó, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Jesus, né, um espírito puro, né, o que ele veio fazer, né? Ele veio justamente dar testemunho dessa verdade. Ele não veio destruir a lei, é o que está lá no capítulo 1, né, que vocês veem. Ele veio dar cumprimento. Isso significa, ele veio dar testemunho da verdade. Ele veio dizer assim, olha, a lei é essa e tal, a lei de Moisés, e vocês tenham a certeza que essa lei pode ser cumprida, e foi isto que ele fez. E aí ele diz assim, aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Quer dizer, aquele ser que procura a verdade está realmente com Jesus, né? E aí, então, Kardec começa a conversar com a gente assim, olha, por essas palavras,
Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que se destina à humanidade e como devendo constituir objetos das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, a maior parte de seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Então, aqui, Kardec começa explicando para nós, né, que Jesus ele está se referindo, meus amigos, a essa vida futura. Quando ele diz que meu reino não é daqui, ele quer dizer assim, minha gente, olha só, nós precisamos estar aqui, mas o meu reino não é daqui. E aí a gente se pergunta, de onde será? Né? E o Espiritismo vem realmente nos ajudar a entender isso, né? Então ele diz, com efeito, sem este conhecimento da vida futura, os preceitos morais não teriam razão de ser. Quer dizer, sem o conhecimento da vida futura, nós estaríamos nos perguntando, mas afinal, o que nós estamos fazendo aqui? Por isso, diz Kardec, os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não compreendem ou consideram pueris. Então, esse dogma, quer dizer, essa questão, pode ser considerada, portanto, como ponto central do ensino do Cristo, razão pela qual está colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, que é o Evangelho, porque ela tem que ser alvo de todos os homens, né? E aí ele diz assim, olha, minha gente, só esse entendimento, só esta noção a respeito da vida futura pode justificar as anomalias, quer dizer, as diversidades, né? Por que existe tanta diversidade no mundo? Por que existe tanto sofrimento? Uns sofrem e outros não. Por que isto acontece, né? Então, ele continua dizendo, né, que Jesus, então, foi conformando, foi colocando seu ensino para aqueles homens daquela época em que ele viveu, e ele viu que não era conveniente ensinar tudo, porque eles não compreenderiam. A inteligência dos homens daquela época em que vivia Jesus era uma inteligência curta, vamos assim dizer, eles não entendiam. Então, Jesus falava a respeito da vida futura, e eles ficaram assim, o que será a vida futura, né? Por isso, então, Jesus, como está colocado aí, ele se limitou a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza cuja ação ninguém pode fugir, né? E aí diz aqui Kardec, todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos deles fazem é ainda muito vaga. Como é que é essa vida futura, né? E aí, então, a Kardec vem dizendo para a gente que com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, torna-se uma realidade material que os fatos realmente demonstram. Os fatos demonstram, né? Porquanto são testemunhas pormenorizadas de uma descrição dela, né? Ora, a descrição da vida futura com o Espiritismo, ela é tão bem feita, são tão racionais as condições infelizes ou felizes da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, quer dizer, são os espíritos que vêm, então, dizer para nós como eles vão, não é? E eles, então, reconhecem e declaram a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. E
E aí, meus irmãos, meus queridos amigos, eu queria compartilhar com vocês esses dois casos. Aí eu estou colocando o retrato, né, de o livro O Céu e o Inferno. Esse livro, desculpe, esse livro é um dos livros assim muito, muito, muito importantes da doutrina espírita, porque na primeira parte, Allan Kardec vem questionando com a gente a respeito do que seja céu, do que seja inferno, do que é purgatório, e ele tem um capítulo dizendo assim, por que os espíritas não temem a morte? E aí eu sei que existem algumas pessoas dizendo assim, mas eu não quero nem falar em morte. Vocês sabem que eu tinha um amiguinho que quando a conversa girava em torno de morte, ele ia saindo devagarinho, né? Porque ele acreditava que a morte era o fim. A doutrina espírita, meus irmãos, vem dizendo para nós, né, que aquele momento da morte é aquele instante em que o corpo que a gente está usando nesse instante ficou, digamos assim, não tem mais condição de sobrevivência. Ele pode ter ficado doentinho, quebradinho, né? Ele pode, sim, quebrado por uma acidente, né? Pode acontecer, né? Por um acidente, ele pode ficar doentinho, não é? E aí, então, essa situação, este corpo, não é? Ele deixa de ter condição de viver. Eu até me lembro, meus amigos, que na evangelização tem uma música de uma amiga nossa, que também está no plano espiritual, que se chama Tia Vilma. A Tia Vilma evangelizava conversando assim com as crianças, sabe? Então, esta música é assim, vou pedir licença a vocês para cantar, para vocês verem a sutileza, como é que nós vamos ensinando isso à nossa criança, né? É assim. Este corpo de carne em que estou encarnado é um tesouro que Deus me deu emprestado. Com ele eu vou à escola, eu ouço, eu vejo, eu posso falar. Sentir o perfume das flores, de tudo saber, o paladar. Eu, espírito que penso, que aprendo, que sinto, que tomo qualquer decisão. Recebi este corpo emprestado para progredir nesta reencarnação. Quando ele estiver bem velhinho, cansado, fraquinho ou mesmo quebrado, serei obrigado a deixá-lo, estarei espírito desencarnado. A tia Vilma ensinava assim. Então, no sábado, né, ela ia para a evangelização, ensinava as crianças, o marido dela ia com o violão, aí eles tocavam, e aí vocês imaginam que, naquela época, um artista, né, desencarnou de um acidente. No sábado seguinte, eles chegaram lá e disseram assim, tia Vilma, o corpo do Gonzaguinha foi todo quebradinho. Entenderam? Vocês entenderam? Então, esse corpo aqui, ele vai ficar comigo durante um determinado tempo, que eu não sei, não é? Mas eu sei que eu já trouxe essa tarefa da minha vida, eu tenho aqui nesse instante este corpo, e quando ele estiver fraquinho, quando ele não tiver mais função, ele vai ser sepultado para se transformar e eu, espírito,
vou para o plano espiritual. Nós todos, que isso não vai acontecer só comigo, nós todos vamos então para o plano espiritual continuar as nossas tarefas, continuar o nosso estudo, o nosso crescimento, sim, porque todos nós nascemos, né, para a gente cumprir essa missão e continuar progredindo. É fantástico saber disso, né? Então, aquele seu parente, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, que você está lá chorando porque ele morreu e que você não vai ver mais, você vai ter, a partir do instante que você tem o Espiritismo, você vai ver que eles estão só numa outra dimensão. E que a gente pode, sim, se encontrar através do sonho, né? Que é uma coisa, assim, fantástica. Então, eu estou aqui falando com vocês desse livro Céu e Inferno, né? Porque nesse livro Céu e Inferno tem o depoimento dos espíritos. E aí eu trouxe aqui, por exemplo, 2 casos. Né? O nosso tempo de hoje, né? Ele é escasso, então outro dia a gente estuda mais. Hoje eu estou falando com vocês do senhor Cardon. O senhor Cardon, ele era médico, né? Ele trabalhava num navio que colhia as baleias, né? E aí, então, ele, numa determinada tarde, ele sentiu uma dor no coração, ele percebeu que aquilo não era uma coisa assim muito simples, consultou um companheiro dele, e era aquilo que ele realmente já tinha entendido. Ele era médico, né? Ele disse assim, bom, então eu vou partir em pouco tempo. Chegou em casa, falou com a mulher e disse, então, que ele tinha tanto tempo ainda de vida. E quando ele morresse, antes de morrer, ele queria que os filhos estivessem ali, ele queria se despedir. Mas muito aborrecido, porque ele achava que ele ainda era novo, ele podia ficar vivendo mais algum tempo, e ele estava revoltado, mas não tinha o que fazer. Meus amigos, ele estava em casa, e aí, de repente, ele sentiu mal e disse assim, chegou a minha hora. Chegou a minha hora, chamou a esposa, chamou os filhos, deu um beijo nos filhos, os filhos deram um beijo nele, e ele vai, pum, cai. E a esposa dele ficou, meu Deus do céu, deixa eu tirar aqui do chão, botar ali e tal. 5 minutos depois, ele que estava morto, meus amigos, meus filhos, minha mulher, eu fui num lugar maravilhoso, eles me levaram para ver coisas lindas, Deus, muito obrigada, olha que coisa mais bonita que é o plano espiritual, eu cheguei, fui levado lá ao plano espiritual, meu Deus, Deus é bom, meus amigos, meus filhos, vocês nunca deixem de orar. Morreu. Aí morreu mesmo. Aí a gente se pergunta, mas afinal de contas, onde é que ele foi? O que ele foi fazer? E no Céu e Inferno, nós vamos encontrar, não é? Porque o grupo espírita, naquele período, né, conseguia conversar com aqueles que já morreram, né? E ele vai contar que ele realmente, naquela hora, ele foi levado a uma região muito linda do plano espiritual. E aí perguntam para ele, mas, afinal de contas, perguntam ao amigo espiritual, afinal de contas, por que ele foi lá? O que foi que aconteceu com ele, né? Por que ele não continuou vivendo? Realmente o corpinho dele estava muito dilacerado, não podia mais continuar. Mas aquela revolta que ele possuía foi substituída por um amor imenso a Deus.
E ele depois, meus amigos, ele vem contar, ele vem pedir à esposa dele, né? Assim, olha, tem muita gente que deve um dinheirinho a gente, mas olha só, você não cobre, não. Deixa para lá, porque com o que você tem, você vai conseguir viver. Agora, meus amigos, orem sempre, peçam sempre ajuda a Deus. E a história dele é linda, meus irmãos, que eu não vou continuar contando, porque eu quero que vocês vejam lá, né? E o outro é do senhor Sanson. O senhor Sanson era membro da casa espírita, assim como às vezes tem uma pessoa da nossa casa espírita que desencarna, né? Ele desencarnou, mas antes de desencarnar, ele disse assim: olha, antes do meu corpo ser sepultado, eu quero que vocês me evoquem para que eu possa confirmar para vocês aquilo que a gente está estudando. E ele foi evocado, e ele disse assim: olha, 8 horas depois que ele havia desencarnado, né? Ele vem e diz assim: olha, eu já estou ficando liberto daquelas dores. Ele tinha muitas dores. E eu posso dizer a vocês que tudo aquilo que a gente tem estudado é a realidade. Eu desejo, meus amigos, que vocês sempre sejam abnegados. Quer dizer que vocês participem sempre, que vocês trabalhem sempre no bem e na paz. Este é o nosso roteiro. Então, esses 2 amigos, meus amigos, eles vêm assim dar notícia do plano espiritual. E alguém está me perguntando assim: mas e o meu parente? Será que eu posso ter notícia dele? De repente você já sonhou com ele, e muitas das vezes nós sonhamos com os nossos parentes, e a gente diz assim: interessante, eu acho que ele estava mais jovem, não é? Às vezes a nossa mãezinha que desencarnou com bastante idade, a gente diz: mas ela estava tão jovial, o que foi que aconteceu? O peso, meus amigos, é do corpo. E a alma segue e fica feliz quando ela tem a certeza de que a morte foi apenas uma passagem. A pessoa olha assim e vê: que beleza! Por que eu tinha tanto medo? Mas é porque colocaram na nossa mente essa questão de céu e de inferno que não existe. Nós tínhamos uma reunião mediúnica, meus amigos, e lá houve um artista, né? Isso já tem algum tempo, e ele chegou assim através do médium, e ele disse assim: engraçado, parece que eu estou no sepultamento, tem muitas pessoas, tem muitas flores, será que é? E aí os espíritos o levaram até o caixão e ele disse assim: mas olha só, é o meu corpo. O quê? Mas quer dizer que o corpo ficou ali e eu? Sim, porque eu estou aqui conversando, eu sei que eu estou vivo. Isso é que é a morte, meu Deus, que beleza! E aí a gente começa a estudar, a aprofundar, e a gente vê que é isso que realmente acontece, né? Então a gente pode ver, né, que com esta informação a gente vai saber, meus amigos, que a morte realmente ela é apenas uma passagem, né? E com isto, né, eu digo assim, o Espiritismo aqui diz para nós, né, mostra a causa dos sofrimentos e a destinação da Terra. Então vai saber que eu estou aqui na Terra ajustando a minha condição para que eu possa ir para mundos melhores. Entenderam? Então o Espiritismo vem, ele mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando como crise salutar que produz a cura. Quer dizer, por que eu estou sofrendo? Porque existe
alguma coisa no meu passado, vamos assim dizer, existe alguma situação do passado que eu preciso realmente resolver, né? Então, eu acho, como aqui está dizendo, né? O Evangelho, lá no capítulo 5, né? Que vai dizer que o homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento e aceita sem murmurar. Então, meus amigos, aquele sofrimento, aquela dor, aquela tragédia vem para a nossa vida porque nós ainda precisamos dela. Nós precisamos para crescer, para melhorar a nossa, o nosso caráter, para melhorar, para que a gente vá adquirindo virtudes, né? E nós vamos ver, então, que o Espiritismo, com isso, dá fé inabalável no futuro. E a dúvida, ela some, não é? E aí a gente passa a ver as coisas do alto. Então, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele faz descortinar. E existe uma perspectiva de felicidade, sim, que o espera, o espera, né? E lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Isso é importante, meus amigos, porque que acontece? Existem aquelas pessoas que, quando se veem assim, doentes, sem possibilidade, a pessoa acha que tem que apressar o fim, e isso é suicídio, né? E o suicídio, ele, então, vai ser mais danoso para mim, porque vocês já imaginaram, isso nós ouvíamos na reunião mediúnica, alguém disse, mas eu não queria morrer, eu só queria descansar. O meu problema estava muito difícil, eu queria descansar, e partiu antes do tempo, né? Nós vamos agora, para terminar esse nosso estudo, eu trouxe para mim uma carta que uma pessoa escreveu para o Kardec, logo depois da publicação do Livro dos Espíritos, né? E dizia assim, Vossa Senhoria submeteu minha paciência a uma grande prova. Impossível descrever o efeito em mim produzido. Ele estava falando do Livro dos Espíritos. Sinto-me como um homem que saiu da escuridão. Parece-me que uma porta, até hoje fechada, abriu-se subitamente. Minhas ideias ampliaram-se em poucas horas. Quanto à humanidade, todas essas miseráveis preocupações me parecem mesquinhas, me parecem simples e pueris ao lado desse futuro de que não duvidava, mas que me era de tal modo obscurecido pelos preconceitos que eu apenas o imaginava. Então, existe muito preconceito, existem aquelas pessoas que acham que vão para o céu, que vão para o inferno, e que Deus castiga. Meus amigos, o Espiritismo, e nós estamos aqui na Casa Espírita, aprendendo que não é bem isso aí, não é bem esse caminho. Olha, nós todos somos filhos de Deus, nós todos temos direito a esse progresso, nós vamos progredir. Então, o que nós vamos fazer? Vamos segurar firme esse sofrimento na certeza de que Deus está no comando. E Jesus, ele é o nosso bom pastor, é o companheiro de todas as horas que nos trouxe este evangelho, que é um roteiro de luz, né? E aí, meus amigos, nós podemos ver isso aqui. Olhem bem. Eu queria que vocês olhassem para esta figura, né? E nesta figura nós vamos ver Jesus conversando conosco. E a gente está dizendo, Jesus, é verdade que não existe morte? E ele vai dizer assim, olha,
a realidade, né? Nós estamos aqui de passagem, nós somos espíritos que somos fadados, não é? A luz, vós todos sois luz, vós sois o sal da terra, fortaleçam-se neste evangelho, acreditem neste evangelho que eu trouxe para vocês. Eu estou aqui dizendo, meu reino não é deste mundo. Então sejam bons, sejam caridosos, quem tiver um pãozinho para dar, que forneça, quem tiver um conselho útil, que forneça, quem não puder muito, quem não tiver condições financeiras, vai dizer, mas eu não tenho, não posso fazer nada, mas você pode dar um bom conselho. Você pode emprestar-se o seu coração para você conversar com uma pessoa que esteja entristecida, por uma pessoa que esteja abatida. Você pode fazer isso e você pode orar. Então, meus amigos, nesse instante da pandemia, nós precisamos orar muito. Existem muitas equipes espirituais que estão ajudando nesse instante. Então, vamos ajudar com a nossa prece, sabendo que todo esse trabalho vai fazendo com que a gente entenda que o reino de Deus está dentro de nós. Meus amigos, muita paz, tenho a certeza que todos nós estamos recebendo nesse instante esta vibração de luz, de muita esperança, de muita caridade, de muita alegria espiritual. Se, por acaso, você está triste, tendo em vista as coisas que estão acontecendo nesse dia, você saiba que tudo isso acontece para o nosso crescimento espiritual. E veja o quanto a gente já se modificou durante esse período, mas o importante é que a gente continue ligada em Jesus, ligada nessas fontes que nos dão realmente uma vida nova. Então, queridos amigos, muito obrigada pelo carinho de vocês, por esse momento em que nós estamos juntos, não é? Falando, estudando a respeito do Evangelho, e que a alegria fique dentro de nós. Muita paz. Muito obrigada pela atenção de vocês e pelo carinho, viu? A seguir, Elos que Unem, dedicado a todos os espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos,
perdoando é que somos perdoados. E morrendo é que nascemos para a vida eterna. Nesse momento, iniciaremos os trabalhos com a falange indiana, comandada por Zartur, e pedimos a todos que fiquem tranquilos e bem relaxados. Esse povo irá purificar os nossos ambientes e energizar nossas águas, que possamos recebê-los com muito amor. Para o encerramento da reunião desta noite, ouviremos a prece feita pela nossa irmã, Márcia Helena. Agradecemos a todo momento, a todo instante, tudo que recebemos, todas as bênçãos derramadas sobre cada lar, que nossos corações se abriguem nessas energias
que possamos distribuir para quem de nós se aproximar essa doce paz. Que ela se faça presente a cada família e que possam permanecer com esse amor que nós exercitamos sempre, o amando e o servindo, sempre em nome de nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja. Chegamos ao final desse encontro. Convidamos a todos para a nossa próxima reunião, quarta-feira, dia 24 de março de 2021. Que todos tenham uma ótima noite e que assim seja.